pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem. No programa dessa semana, a gente vai falar sobre a nutrição materno-infantil. Para esclarecer dúvidas sobre esse tema tão importante, tão atual, eu convidei a Jéssica Félix Magro, ela que é especializada em nutrição materno-infantil, nutricionista. Jéssica, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Viver Bem. Muito obrigada. E eu já começo com o nosso bate-papo te perguntando o que te levou a escolher esse caminho da nutrição? Na verdade, eu escolhi nutrição primeiro, né? A parte da especialização, ela surgiu no decorrer do caminho. E mais assim, mais pro final, na verdade, do terceiro ao quarto ano, assim, a gente acaba tendo umas matérias mais especializadas na faculdade e a gente acabou entrando no assunto do aleitamento materno. E ali aflorou uma paixão. E ali comecei, né? Os estudos, comecei a ser fisgada pela amamentação. E aí eu pensei, né? Nossa, a gente na nutrição, às vezes a gente começa a faculdade tão focada na estética, no emagrecimento, na performance. E eu vi assim, né, que eu conhecia poucas pessoas, na verdade, que faziam nutrição, que ficava voltada para gestantes, para o cuidado com as crianças. Eu pensei, por que não, né? E a faculdade acaba sendo uma porta de entrada para a gente poder se aprofundar, conhecer, né, e ver o que a gente vai decidir fazer. E aí eu decidi focar meu TCC nisso. E aí minha orientadora me ajudou a conseguir trilhar um caminho, né, que eu gostasse, e eu acabei entrando no mundo materno-infantil, terminei a faculdade, já comecei a me especializar, e eu pensei assim, é isso mesmo que eu quero fazer, não tenho nenhuma dúvida, e eu levei como missão de vida mesmo. E você fez faculdade aqui na Unifev? Aqui na Unifev, eu me formei na época da pandemia, na verdade, né? Então, assim, a gente acabou colando grau de maneira online. Foi uma fase meio conturbada, mas, assim, não deixamos, digamos assim, desanimar, né? Sim, Então, com conseguimos, certeza. todos vencemos, graças a Deus aí a minha turma, estamos todos encaminhados. E é assim, para mim, retornar aqui, ainda mais agora dando essa entrevista para você, é uma honra. Ai, que bom. E já que a gente está falando sobre esse assunto, quais desafios você encara? Quais os principais desafios que você tem à frente no cuidado das gestantes, desses bebês, das crianças? Olha, eu vou te falar bem a verdade. Eu acho que a maior parte dos meus desafios que aparecem no consultório são mitos. Então, assim, tem muitos mitos quando envolve o assunto da gestação. Então, as gestantes, elas vêm cercadas por muitos mitos. A mesma coisa começa na introdução alimentar das crianças. Na introdução alimentar das crianças, eu vejo que o maior desafio é o medo dos pais. Então, eles vêm cheios de dúvidas e são, assim, eles estão extremamente receosos, com medo, inseguros. Então, eu vejo, assim, que fazer essa parte não só de orientar da maneira correta, mas também encorajar a família, que vai dar tudo certo, que não precisa se preocupar. E conseguir colocar a família toda. Eu acho assim, desde a gestação, a introdução alimentar, a fase que a criança precisa de uma alimentação mais adequada, melhorar aquilo tudo, é conseguir unir a família em prol da alimentação. Eu acho que essa tem sido a maior dificuldade do consultório, engajar todo mundo. Então, é primordial que esse acompanhamento comece durante a gestação, Jéssica? Eu falo que ainda seria antes, na verdade. O ideal Antes. mesmo, né, quando a gente pensa assim nos 1000 dias da criança, a gente não pensa só no momento em que aconteceu de fato a concepção. Mas eu acho assim que a mulher que ela está querendo engravidar, ela precisa se planejar mesmo de fato. É fazer exames, saber se está tudo certo, se o corpo dela está preparado para gestar aquela criança. Porque quando ela já chega no consultório já gestante, o que que acontece? Às vezes ela já tem algumas deficiências ali. E às vezes tem muitas coisas a ser corrigidas. E o bebê, ele já começou a ser formado desde quando ele já era a célula da mãe, a célula do papai ali. Então faz toda a diferença. O casal, na verdade, né? Procurar uma assistência nutricional, fazer um plano, né, mesmo gestacional e eles se prepararem. A partir daqui a gente vai focar na nossa saúde, vai focar na nossa alimentação, porque nós queremos, digamos assim, ser terra fértil mesmo, né, para os nossos filhos. Com certeza. E qual que é a influência da alimentação da mãe durante a gestação para o bebê? Nossa, total. Eu digo assim que é total. Eu penso assim, se você quer que o seu filho seja uma criança comedora competente, que a gente fala que é quando iniciar a introdução alimentar, seja aquele bebê que coma, que não é aquele bebê que tá dando muito trabalho, não por uma recusa normal, né, ali da fase, mas eu falo que é aquele bebê que não quer experimentar nada, não quer comer nada, não desenvolve na alimentação. Eu falo que muitas vezes já tem a influência ali, ó, na dieta materna. Porque às vezes a gestante, ela acha que dá para ela melhorar a alimentação quando ela for amamentar, quando o bebê for comer, quando ele for ver o que ela está comendo. E não, as pesquisas, assim, a ciência já foi
certeira nas pesquisas para saber até onde isso influencia ou não. E a gente já começa a perceber que o bebê já sente sabores lá na barriga da mãe, em torno de 24 semanas de gestação. Então, imagina só, aquele bebê que ele é altamente influenciado por uma alimentação industrializada, rica em açúcar. Então, digamos assim, o líquido amniótico dele ele tem um sabor de coxinha com Coca-Cola. Aí começou a introdução alimentar, a mãe quer dar o brócolis. Ele nem tem memória em relação a isso. Então, eu falo assim, que a alimentação é um hábito também que a gente constrói. E a gente começa a construir quando? Desde lá da gestação. Então, se você quer, de fato, fazer com que seu filho coma bem, você precisa ser exemplo. Mas não é aquele exemplo que o bebê Visível, nasceu e né? começou a ver agora. Sim. Então, é aquela coisa que você já construiu para ele. Porque também fica muito difícil a família conseguir mudar os hábitos do dia para a noite para poder conseguir ajudar essa criança. E existem alimentos que auxiliam, que devem ser priorizados durante a gestação? Sim, aí eu acho que assim é a fase da gente ter total visão para comer de fato de tudo que é natural. Então, assim, ter uma grande variedade de fruta, de legumes, de verduras, oleaginosas, carboidratos, a gente dar preferência aos carboidratos integrais. Não tem problema a gente ficar alternando entre os refinados, mas a gente também conseguir aumentar, né, um aporte de fibras ali para aquela gestante, até porque ela passa por modificações fisiológicas e metabólicas para ajudar aquele intestino, para ajudar ela a passar bem. Porque também a gente tem que pensar assim, não só no bebê, mas também no bem-estar da mãe. Então a gente pode unir, né? Como a nutrição pode fazer essa união de deixar a mãe melhor alimentada, com um bem-estar fisiológico ali para enfrentar, né, aquelas dificuldades que a gente tem de azia, constipação, passar por aquele período, né? E sem deixar ela comer as coisas que ela está acostumada a comer, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente entra o quê? Colocando ali um cardápio adequado para a mulher, também em termos de caloria, porque também o que a gente pensa, né, ali na nutrição, né? Que conforme ela vai avançando as etapas do trimestre gestacional, ela vai precisando melhorar em termos de caloria aquilo ali. Mas daí a gente pensa assim, é comer por dois? Não, não é comer por dois. Na verdade, as calorias mudam um pouquinho, não muda em grande quantidade. E aí a gente acaba, assim, digamos assim, quando a gente não tem um acompanhamento, né? A gente acaba sentindo um pouco mais fome em alguns trimestres, e aí pode ser que fique mais prático abrir uma bolachinha, tomar um refrigerante, e aí a gente fala, né? Vamos então colocar, assim, metas, né, também para aquela mulher conseguir passar pelaquela gestação sem cortar tudo que ela quer, mas também saber o que ela não deve de fato mesmo comer, né? Então, assim, a gente tenta excluir ao máximo os refrigerantes, porque tem cafeína, né? E a cafeína não é adequada na gestação. E aí a gente fala, aquela mulher que gosta de um cafezinho, a gente vai tirar total? Não, assim, 2 xícaras pequenininhas de café para ela ao longo do dia é até aceitável, dá para tolerar. Mas daí a gente vai pedir para ela excluir chás, todos os chás que envolvam ervas medicinais. Então, assim, a gente pode deixar um chá de fruta, um chá de casca de fruta. Fica legal, ela pode continuar tomando, porque às vezes ela pode ter aquele hábito de tomar um chá à noite, mas daí a gente vai ver qual chá ela pode, né? A gente pede para dar uma maneirada nos industrializados, nos adoçantes. A gente também pede para diminuir bastante, porque acaba passando, né, na barreira placentária ali pro bebê e ele não consegue excretar, ao contrário da gente. Então fica ali tudo armazenado. Então, tem alguns alimentos que a gente acaba tendo uma atenção maior. Ô, Jéssica, e falando em relação a essa questão da alimentação, dos alimentos, alimentos crus, por exemplo, carne mal passada, peixe cru, ovo com a gema mole, isso é mito ou a gestante ela pode se alimentar desses alimentos? Não, isso não é mito, isso de fato é verdade. Então, a gente acaba expondo ela a um risco de contaminação muito grande, que pode influenciar ali na saúde dela no momento. E o que a gente não quer? A gente não quer esse tipo de intercorrência, né? Certo. Durante a gestação. Então, essa parte não é mito. Então, assim, a gente prefere que ela não coma saladas em restaurante, porque muitas vezes a gente não sabe se passou por uma higiene adequada. Então, deixar para comer a salada em casa, quando sai, prefira alimentos mais bem passados, mais bem cozidos. Então, a gente dá uma segurada naquele japonês que a gente gosta, naquele período gestacional, né? Então, a gente diz assim que são os alimentos que a gente dá uma proibida, né? Para ela poder garantir a saúde dela e do bebê. Agora, permitido, a gente acaba liberando tudo que é fruta, verdura, legumes, vegetais. Quanto a isso, a gente não tem restrições, na verdade. Não tem nenhum alimento que vai fazer mal para a mulher, sendo natural. Isso não. Então, quanto mais ela conseguir ter uma alimentação variada, mais nutrientes ela está dando ali para aquele bebê. Certo. Em relação à higiene dos alimentos dentro de casa, como que essa mulher deve proceder, não só ela, mas todos nós, né?
Na verdade, todos nós deveríamos chegar do supermercado e já higienizar aquelas nossas frutas, legumes, verduras, todos. E qual seria a maneira mais correta? A gente fazer aquela lavagem de tirar aquela sujidade ali mais aparente, depois colocar de molho em água. Pode ser mesmo com aqueles produtos que a gente tem em casa, que a gente acaba lendo o rótulo. Falar a marca mesmo, a que boa, né? Que a gente conhece muito, né? Água sanitária. A gente pode até colocar a água sanitária, a gente vai olhar no rótulo se também é permitido para alimentos, porque tem alguns desses produtos de água sanitária que são permitidos para alimento, outros não. Então até fica de dica aí pra gente, né, ó, quando a gente for comprar produto de limpeza para casa, a gente poder olhar se a gente pode acabar usando, desviando para essa função. E aí o que é legal? A gente sempre ter ali na pia onde a gente higieniza, porque a gente vai fazer a diluição correta, como mostra na embalagem, mais ou menos a quantidade de água para aquela quantidade de produto, deixar ali de molho, depois a gente tira daquele molho, vai ficar mais ou menos uns 5 minutos, outros pedem 10 minutos, a gente vai lavar todos aqueles alimentos em água corrente, tirar qualquer resquício do produto que venha ficar e deixar secar ali naturalmente, depois guardar da maneira correta. Mas isso todos nós deveríamos fazer, estando gestante ou não, principalmente para as crianças, né? Certo. Em relação à suplementação na gestação, ela é sempre necessária ou depende de cada caso? Olha, eu vou falar que sim e não. Então, assim, é um assunto assim que toda gestante chegando no seu consultório, você vai fazer o pedido de exame padrão para elas. Mas com aquela anamnese nutricional e você percebendo que ela é uma gestante que tem uma tendência para ter um risco nutricional, porque é diferente, assim, a minha alimentação pode ser diferente da sua. Então, fazendo uma entrevista com você ali no consultório, eu posso perceber que você tem riscos nutricionais que outra gestante que acabou de passar por ali não vai Talvez ter. não tenha. É, então, assim, eu falo que acaba sendo individualizada, mas para todas, a gente sempre tem atenção especial para o ferro, para B12, para vitamina D. Então, assim, digamos assim, que é a porta de entrada do pré-natal. Mas, assim, não significa que a gente não vai investigar outros micronutrientes que também serão importantes. E aí eu falo, né, que muitas vezes a gente vê na farmácia aquelas inúmeras opções de suplementos gestacionais, né? Aquilo é o mais adequado? Eu digo assim, não é ruim, tem marcas muito boas, inclusive no mercado, mas não é mais um adequado, assim. O adequado mesmo seria um suplemento feito para você. Porque naquele suplemento da farmácia, você pode estar consumindo coisas que você não precisa. Então, assim, acaba virando excesso. E o seu corpo acaba tendo um sofrimento para metabolizar e liberar aquele excesso. E, assim, às vezes você acaba achando que você está pagando caro num suplemento, mas quando você fosse fazer uma fórmula, assim, individualizada para você, estaria ficando mais barata, porque você não precisa de tudo aquilo que está sendo ofertado. Entende? Então, eu falo assim, que às vezes compensa muito a gente parar e pensar, eu preciso desse aqui especificamente? Será que eu posso ir num profissional que vai ver de fato o que o meu organismo está precisando e elaborar uma fórmula para mim? Eu acho que essa é a linha de raciocínio que a gente precisaria, sabe? Caminhar e dar mais importância também no pré-natal. Porque a gente acaba achando que todo mundo é uma máquina e estamos todos iguais, estamos precisando todos dos mesmos suplementos, todos das mesmas composições. E eu Não é acho que assim, eu acho que né? acaba sendo uma falha. Ô Jéssica, e fala pra gente como que a nutrição, como que a alimentação interfere na produção e na qualidade do leite materno, por exemplo? Ótimo, esse é um assunto que eu gosto. Porque, inclusive, né, eu comecei, né, a entrar nessa área, tanto porque a amamentação me chamou atenção, né? Então, assim, na nutrição a gente estuda muito, né? Como, de fato, a amamentação é importante para o bebê. Mas aí a gente Certo. pensa, né, quem produz o leite? A mãe, né? Então, a gente precisa olhar para essa mãe de uma maneira global, né? Então, assim, a gente não precisa pensar também, assim, que só a nutrição será. Às vezes a mãe, ela apresenta, de fato, um problema na amamentação, uma baixa produção de leite, aí ela fica pensando, o problema sou eu. E muitas vezes não. Muitas vezes a dieta dela até está adequada, porque não existe leite fraco. Existe, assim, digamos assim, alguns alimentos que podem acabar te ajudando ali, acabar não faltando. Então, assim, o que você precisa comer durante a amamentação? Muita fruta, muitos legumes, muitas verduras, porque alguns micronutrientes, mesmo que você não esteja ingerindo, vai ter no seu leite. Certo. Agora, outros não. Outros você precisa ter fonte alimentar para que aquele leite seja completo. Então, eu penso assim: quando a mulher começa a apresentar uma baixa produção de leite, dificilmente, principalmente quando o bebê é bem recém-nascido, será por conta da alimentação. Então, a gente precisa investigar outras causas. Às vezes, a pega está incorreta, a sucção do bebê não está efetiva, né? Então, o que a gente precisa avaliar? O binômio, mãe e bebê. Se a gente não conseguiu, de fato, identificar nenhum problema ali naquele binômio, aí a gente vai investigar a alimentação da mulher.
A não ser que ele esteja fazendo uma dieta restritiva para perder um peso rápido logo depois do parto, porque às vezes acontece, né? A mulher às vezes ela quer secar rapidinho, né? Às vezes ganhou um peso e ela quer secar. Aí o que eu falo? Não é o momento, gente, da gente fazer uma dieta restritiva. Você vai perder o peso, porque a amamentação gera uma demanda energética muito grande da mulher, principalmente no primeiro semestre. Então o corpo ele é sábio, ele faz aquela reserva, aquele estoque ali quando você está gestante, não é à toa. Ele pensa, eu vou precisar usar isso na gestação. Então ele vai usar. Se você é uma mulher que vai praticar livre demanda, você não vai ficar colocando limite de mamada no bebê. Você vai conseguir perder peso, você vai garantir uma boa produção. E se for preciso, a gente vai fazer todos os ajustes. Não só para a mulher, mas também para o bebê, porque às vezes o bebê também está precisando de alguma coisa ali. Às vezes ele está desconfortável na pega, às vezes ele tem algum problema na linguinha, às vezes ele não está conseguindo sugar. Então, às vezes a gente já julga assim, o leite dela é fraco, ela não está comendo bem. Principalmente vem esses julgamentos da família. Então, quando você percebe algum problema na amamentação, você precisa buscar ajuda. E assim, o profissional ele tem que estar muito antenado, porque às vezes você vai num nutricionista e daí ele vai ficar focado só na alimentação. E eu falo que não, a gente tem que colocar esse bebê para mamar. A gente tem que olhar como que tá a interação dos dois. Se o bebê tá mamando bem, se o número de fraldas está adequado. Com certeza. Então eu falo assim que é um conjunto. Então assim, a gente dizer que a amamentação e a nutrição tem todo um casamento ali entre elas para dar sucesso, sim, tem. Mas muito dificilmente já no início, assim, um bebê recém-nascido já vai ser a alimentação de fato que vai estar influenciando. Isso pode acontecer mais a longo prazo, mas não tanto no início. Entendi. Jéssica, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem. Pessoal, não sai daí não, que no próximo bloco a gente vai falar sobre introdução alimentar. Oi, pessoal, estamos de volta com o Viver Bem. No programa dessa semana, a gente está falando sobre a alimentação materno-infantil, que pega desde a gestação, o bebê recém-nascido e as crianças. Do meu lado, a nutricionista aqui de Votuporanga, egressa aqui da Unifev, a Jéssica Magro. Jéssica, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E eu já volto esse bloco perguntando para você sobre a introdução alimentar. Quando e como deve ser esse início da alimentação das crianças? Ótimo. A introdução alimentar, a gente segue algumas regrinhas para dizer se o bebê está apto ou não. Então, assim, quais seriam as regrinhas? O bebê ter 6 meses começa sendo o carro-chefe. Então, a gente não deveria começar a introdução alimentar de nenhum bebê antes dos 6 meses, salvo raríssimas exceções, porque daí são aqueles bebês que estão sob muitos riscos nutricionais, que daí a gente acaba abrindo algumas exceções. Mas, no geral, e eu digo assim, ainda mais aqui para a nossa região, eu imagino que não é nosso caso. Então, a gente deveria seguir a regrinha dos 6 meses. E também temos os bebês que não nascem a termos, né? Os prematuros, né? Esses começam mais tardiamente, se eles nasceram provavelmente assim de 36 semanas para trás. Porque se ele nasceu de 36 semanas para frente, a gente acaba não considerando ele como prematuro para a introdução alimentar. Mas daí a gente faz a idade corrigida, o cálculo certinho. Então, um bebê prematuro e um bebê a termo não começam juntos. A gente já começa por aí. Entende? E aí vem outros sinais. É esse bebê conseguir sustentar bem a cabecinha, conseguir sustentar bem o corpinho dele sentadinho. Então é aquele bebê que você coloca sentadinho numa superfície rígida, ele não fica caindo para um lado, para o outro, para frente. Então ele tem que estar bem sentadinho mesmo, para a gente evitar também os maiores riscos de engasgo, né? Porque ele não está pronto ali para conseguir comer, engolir, ele pode acabar caindo, não está sustentando, e ele acaba também nem se concentrando na alimentação. Ele não sabe se engole, ele não sabe se tenta se equilibrar. Outros sinais de prontidão é aquele bebê que já demonstra interesse pela comida. Então, assim, ele te vê comendo, ele quer comer. Ele quer ver o que é a banana, ele quer pôr na boca dele. Outro sinal de prontidão que a gente avalia é o bebê que já leva brinquedos até a boca. Então, é aquele bebê que tudo ele pega e põe na boca, tudo ele pega e põe na boca. Então, assim, tem alguns sinais que o bebê já vai dizendo pra gente. Fez 6 meses, a gente coloca o bebê ali na nossa frente, na consulta, e a gente vai avaliar se ele atingiu todos os marcos de desenvolvimento para a etapa do se alimentar. Começou a se alimentar, então os pais chegam no consultório e a gente vai acabar perguntando quais são as expectativas, o que eles pensaram, né, para a introdução alimentar, para a gente saber como a gente vai fazer essa introdução alimentar, como eu vou guiar esses pais. Tem alguns pais que acabam optando pela papinha, né, que é o tradicional, outros pelas outras recomendações, que é o BLW, que a gente vai falar um pouquinho mais aí na frente. Isso. Né? E assim, aí conforme a escolha dos pais, a gente acaba passando algumas orientações, porque o bebê ele começa a comer com 6 meses numa textura.
Com 7 meses, ele já vai evoluir. Com 9 meses é outra textura. Com 1 aninho, ele precisa estar comendo a comida na mesma textura da família. Então, por isso que a gente fala, né, que antigamente, né, fazia aquela introdução alimentar, que você colocava tudo no liquidificador, batia para o bebê e dava ali naquela consistência pastosa, né, tudo misturado, né? Certo. Então, hoje em dia, a gente não faz mais isso. Por mais que o bebê esteja naquela fase da introdução alimentar, que você acha que ele não é capaz de comer aquela comidinha amassadinha, ele é sim, ele está pronto. Se ele apresentou todos os sinais de prontidão, ele é um bebê que está pronto. Então, assim, cabe aos pais confiar no seu bebê, na capacidade dele e seguir em frente ali na recomendação atual, porque você vai trazer muito mais malefícios para o bebê em acabar dando aquela comidinha batida do que benefícios. E dentro desse assunto, a senhora falou sobre o método BLW. Explica um pouco para o pessoal de casa como é que funciona e qual seria uma outra opção. Olha, gente, eu adoro o método BLW. Então, assim, para quem tá com medo, escuta com atenção, é seguro, tá? Então, os estudos já demonstraram, tanto a papinha quanto o BLW, nenhum dos dois oferece maior ou menor risco de engasgo. E outro detalhe, quando começa a introdução alimentar, os pais têm muito medo de engasgo, né? Então, eu até falo na minha consulta, né, gente? É mais fácil o bebê acabar se engasgando com um líquido ou com um brinquedinho que seja pequenininho do que com a comida. Então, assim, é importante a gente saber fazer a manobra, mas, assim, vamos tirar também esse medo de cena, principalmente no BLW. Então, assim, às vezes os pais têm muito medo de fazer o BLW. Por quê? Porque você vai dar um pedaço grande do alimento na mão do bebê. Mas você pensa assim, eu vou dar um alimento grande, mas ele tá macio, então ele tá adequado, ele tá na textura adequada. Porque por mais que o bebê não tenha dente, o dentinho dele tá guardadinho ali na gengiva. Então, aquela gengiva é dura, totalmente capaz de pegar aquele pedaço de cenoura que tá macio e tirar um pedaço. E se ele tirar um pedaço muito grande, Jéssica? Não tem problema, ele vai saber cuspir, ele vai saber jogar para fora. Então, assim, tem benefícios motor para o bebê, em termos de desenvolvimento. É um bebê que acaba se desenvolvendo também um pouco mais rápido na alimentação. E outro detalhe, não é aquele bebê que a gente fica dizendo quanto ele tem que comer. Então, assim, o sistema dele de regulação de fome e saciedade está novinho, está em folha. E o que começa a acontecer quando começa a introdução alimentar? A gente acaba dando papinha e a gente não tem essa noção de respeitar o limite do bebê ou de entender os sinais que ele já está saciado. Então, a gente acaba dando sempre um pouquinho a mais. No BLW isso não vai acontecer, porque o bebê vai comer a quantidade que ele quer e ele vai pedir para sair. Você vai ver que ele mudou ali. Ele passou do estado de espírito bem confortável para o estou irritado, me tire daqui. Vai fazer muita bagunça, muita sujeira, Muita. né? Isso também eu falo, gente, ó. Assim, o item número 1 do BLW, um tapete embaixo do bebê que você consiga lavar depois da refeição, porque vai cair, o pedaço vai cair no chão, você vai pegar de volta, caiu no tapete, você vai devolver para o bebê. Essa é a função daquele tapete do BLW. Então, a gente fala que tem um enxoval meio diferentinho, assim, né, para o bebê que vai seguir na papinha e do que vai seguir para o BLW. Sim. Faz parte a sujeira, mas compensa muito quando você vê o desenvolvimento do bebê, que ele começa a conseguir usar os talheres mais cedo e depois a bagunça de fato acaba, né? E como que a gente lida, como é que essa mãe, esse pai lida com a criança que se recusa a comer algum tipo de alimento? Olha, a gente fala assim que as recusas, elas podem aparecer, digamos assim, por tempos. Então, assim, alguns bebês na introdução alimentar vai ser aquele bebê que você dá comida, não te dá nenhum trabalho. Tudo ele aceita, tudo ele quer. Já tem outros que não. A introdução alimentar acaba sendo um pouquinho mais enroscada, mais devagar, porque às vezes, assim, ele não tá, de fato, muito interessado no alimento. Então, são aqueles bebês que eu falo pra mãe, assim, né? Vamos ter mais um pouquinho de paciência, porque de 6 meses a 1 ano, o principal alimento do bebê ainda é a fórmula ou o leite materno. Sim. Então, a gente não tem que se preocupar em termos de calorias. Se o bebê não está perdendo peso, se ele está se desenvolvendo bem, vamos deixar com que ele continue naquela experiência de conhecer o alimento, de ter um bom relacionamento. Porque o que acontece? Se ele já começa a apresentar recusa, já na introdução alimentar, e a gente acaba forçando, acaba fazendo um aviãozinho, acaba tentando fazer com que ele abra a boca, ele já vai associando o momento da alimentação a um momento ruim, é um momento ruim, é um momento... Aí ele pode até comer. Com o tempo ele pode até se acostumar, ele foi condicionado a aceitar que ele tem que ser alimentado. Então, assim, não foi uma coisa que ele construiu, não foi um relacionamento construído. Então, ele passa a comer. Chega em torno dos 1 aninho, mais ou menos, o que acontece? A demanda energética dele cai. Então, assim, aquela velocidade de peso que ele tinha que ganhar, de comprimento que ele tinha que ganhar, diminui bastante. E daí ele começa a recusar de novo. Mas ele começa a recusar por quê? Porque ele não precisa mais daquela quantidade que ele comia. Então, isso a gente
também precisa saber. Então, a demanda energética dele mudou, ele precisa de mais carboidrato, então ele vai passar a recusar um pouquinho mais as frutas, porque a necessidade de vitamina C dele diminuiu bastante, ele às vezes vai preferir tomar mais leite porque a necessidade de cálcio dele aumentou, ele vai começar a querer tomar mais iogurte, ele vai começar a gostar de queijo, e aí você não sabe, mas gente, essa criança quer comer pão de queijo no café da manhã e não era assim, essa criança quer comer muito pão. Tudo tem um porquê, na verdade. Mas daí, qual é a nossa função diante dessas recusas que vão surgindo? Saber que a gente oferta o que o bebê precisa comer. Se ele vai comer ou não, é decisão dele. E a gente precisa saber guiar e saber manejar essa alimentação. Em torno dos 2 anos acontece de novo, né? Aquele bebê que está recusando tudo que você tinha. A gente fala que é a adolescência do bebê, né? Isso. Mas por quê? Porque ele já desenvolveu as preferências dele, assim. A gente trata a introdução alimentar como final aos 24 meses. Então, assim, acabou. A introdução alimentar acabou. Isso significa o quê? Que, de fato, você criou a base para o seu bebê. Então, assim, tudo que você ofertou até esses 2 anos é o que ele mais gostaria de comer. Mas o que acontece? Ele vai eleger os preferidos dele. E aí a gente começa naquele jogo de cintura ali com o bebê, né? De saber negociar também. Equilibrar, né? Equilibrar, exatamente. Ah, você gosta muito de comer uva, mas hoje nós não temos uva, hoje a gente tem banana. E se a gente combinar de comer a banana hoje e amanhã a gente vai no mercado comprar uva? Então a gente também precisa, né? Tem que ser Respeitar, jogo de cintura, né? Conversar com a criança, negociar. E não, assim, não ficar, de fato, cedendo também, né? A algumas imposições da criança ali. Ah, mas eu não tenho a uva, mas eu também não vou comer a banana, então eu quero a bolacha. Aí você vai lá, para não deixar a criança sem a uva e sem a banana, você vai e acaba cedendo para a bolacha. Não, então a gente também tem que ter um pouquinho mais de paciência com as fases, né? Que estão por vir, né? Sim, com certeza. Ô, Jéssica, fala pra gente, tem algum alimento que não é recomendado nessa fase da introdução alimentar? Tem, olha, a introdução alimentar, por mais que a gente ache assim que vai ficar sem graça, sem tempero a comida do bebê, eu falo que não é para ser uma comida sem graça, sem tempero, é para ser sem sal. Então, assim, valendo tudo que for natural, tempero natural, que não tenha pimenta e que seja natural, a plantinha mesmo desidratada, sem adição de nada, tudo pode ali para criança. Não tem pimenta e não tem sal, ele pode. Então, assim, inclusive, para a gente descomplicar a introdução alimentar, eu sempre sugiro o seguinte, né? Os pais poderem fazer o arroz, o feijão que todo mundo vai comer, a carne que todo mundo vai comer, fazer os legumes da criança no vapor. E depois ele retira a porção da criança do arroz, do feijão, da carne que está sem sal e salga do jeito que a família vai comer. Mas, assim, facilitou, não fica precisando fazer tudo Comida separadinho, separada, o arroz né? do bebê, o feijão do bebê. Então, assim, a gente também precisa descomplicar essa fase um pouquinho. Com certeza. E aí vem os outros alimentos que são proibidos, né? Então, assim, a gente não dá suquinho também dos 6 meses a 1 ano, não dá. A gente até pode introduzir um chazinho ou outro em pequena quantidade, principalmente quando o bebê tá doente, né? Certo. Mas assim, a gente não vai colocar mel também, a gente não vai pôr. Então, por mais que você vai ofertar um chazinho, porque o bebê tá resfriado, ali com uns 8, 9 meses, você não vai colocar o mel. Esse mel, ele pode entrar. Eu vou até falar do mel, porque as vós gostam muito, tá, gente? Então, eu vou explicar direitinho do mel. Então, esse mel, ele acaba podendo entrar depois do 1 aninho pro bebê de forma terapêutica. Então, assim, você foi fazer uma receitinha de um chazinho para gripe, aí você colocou de forma terapêutica. A gente vai pôr o mel na frutinha? A gente vai pôr o mel em alguma preparação? Não, nós não vamos pôr. A gente continua excluindo mel e açúcares do 1 aos 2 anos. A gente continua excluindo embutidos, industrializados, alimentos ricos em gordura. Tudo isso a gente exclui até os 2 anos. Então, até os 2 anos, a gente leva a alimentação do bebê o mais limpa possível. Então, assim, fez 2 aninhos, você vai começar a introduzir, né, digamos assim, né, os alimentos industrializados da vida, ele vai começar a participar das festinhas, tudo isso vai começar a acontecer. Mas a gente também precisa ter uma dosagem ali, né, porque ele, por mais que ele chegou no fim da introdução alimentar, não vai dizer que não vai influenciar. Se você começar a liberar tudo que antes não era permitido. Vai acabar influenciando o paladar dele. Com certeza. Jéssica, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu te agradeço mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. E para encerrar, queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa, para esse pai, para essa mãe que quer melhorar a alimentação do seu filho. Olha, o meu recado é, gente, paciência. Então, muitas vezes, o que acontece para mim no consultório? Chega lá, Júlia, o seguinte problema, né? Olha, nós queríamos muito que a criança passasse a comer melhor frutas, legumes, verduras. Só que os pais, eles não estão de fato, assim,
preparados para participar do processo. Então, assim, eles querem que a criança por si só passe a comer, mas eles não são exemplo. Então, o que que eu falo, né? Para a gente conseguir mudar um hábito ali da família, a gente precisa mudar a família inteira. Então, assim, não é só a gente colocar um cardápio para a criança e querer impor para a criança que ela mude a alimentação, sendo que o pai e a mãe na frente dela vai comer um hambúrguer, aquilo, né? e a criança vai ter que comer brócolis. Então, é isso que eu falo. A gente precisa mudar todos. Então, você tá mesmo, de fato, interessado na alimentação do seu filho? Porque, gente, faz toda a diferença. Uma criança bem nutrida, os resultados escolares vêm melhor, o sono é um sono melhor, é um sono reparador. Então, assim, a influência da alimentação, principalmente na criança que está em fase de desenvolvimento, faz toda a diferença. Então, esse tem sido, assim, os meus maiores desafios quando é mudar a alimentação de uma criança que já está grandinha, já passou da fase da introdução alimentar, é conseguir pôr a família no processo. Então, o que que eu peço? Famílias se preocupem mais com a alimentação dos seus filhos desde pequenininho, porque conforme eles vão crescendo vai ficando muito mais difícil. Tá joia. Jéssica, muito obrigada, viu? Prazer foi todo meu. Pessoal, o Viver Bem de hoje tá ficando por aqui, mas não fica triste não. Na semana que vem a gente tá de volta. Beijos e saúde!